Olá, boa noite, professores. Mais um vídeo do canal Professorando com Kátia Fabiani. Hoje eu escolhi para conversar com vocês, brevemente, fazer uma reflexão a respeito da avaliação. Essa avaliação que eu quero conversar, ela é uma avaliação ao longo do ano. Mas o que acontece? Nós estamos chegando ao fim de mais um ano letivo. Então, nós estamos daqui a pouco envolvidos com avaliações e fechamento de notas. Então, essa reflexão que eu venho propor, claro que ela não deve ser feita só nesse momento, mas ao longo de todo o ano letivo. Então, o tema seria hoje recuperação de conteúdo e de notas. Para a gente começar a conversar sobre isso, a gente tem que falar de que ponto de vista a gente está falando sobre avaliação. A avaliação que eu venho trabalhar com vocês aqui é partindo do pressuposto de Lucchesi, né, que propõe uma avaliação dinâmica, uma avaliação que não seja classificatória, excludente, né? Então a gente se baseia em textos de autores como Lucchesi, Hoffman e outros estudiosos da área de avaliação. Esse tema, ele requer bastante cuidado porque nós temos o PPP da escola, que rege a maneira como será feita a avaliação pelos professores dessa escola. E é um documento que precisa ser lido e compreendido. Lembrando que a avaliação, ela é composta de muitos instrumentos, e a importância da avaliação não é só a nota, é você ter ali uma fotografia daquele momento de ensino-aprendizagem, né? O que você ensinou e o que o menino conseguiu apreender daquele conteúdo trabalhado. Então, partindo desse pressuposto, quero falar um pouquinho a respeito de como deve caminhar esse fechamento, né, de ano, de bimestre, com a recuperação paralela, que acontece todas as vezes que a gente aplica uma avaliação, né, seja ela uma exposição oral, uma produção de texto, a própria prova, e que a gente percebe que a criança não foi bem. Então aí entra a avaliação, a recuperação do conteúdo. E aí, por meio da recuperação do conteúdo, o professor vai explicar de novo, vai propor uma outra metodologia, uma outra estratégia para a criança compreender esse conteúdo, que ao final desse novo processo de ensino, ele deverá traduzir se ele conseguiu aprender ou não o conceito, os valores, né, os comportamentos e atitudes que foram novamente ensinados, explicados e discutidos professor e turma. Quero contar para vocês uma experiência que eu fiz no terceiro bimestre desse ano. No final do terceiro bimestre, eu propus para a turma de quinto ano uma autoavaliação. Conforme vem nos livros didáticos, aquelas páginas lá no manual do professor, que orienta para a gente fazer uma autoavaliação com os alunos. Então, eu coloquei alguns critérios na lousa e em cima desse critério a gente foi conversando. E eu perguntei para eles como eles se sentiam perante esse período de estudo, né, que foi o bimestre. E aí eles se posicionaram. Claro que tem crianças muito conscientes, né? Eu pedi para eles se darem essa nota, mas não seria uma nota que vai para o boletim, né? Seria uma das composições da média. Então, além da prova mensal, dos trabalhos, da prova bimestral, eu fiz essa experiência com eles. E eles acharam muito diferente, né? Foi muito válido, tanto para eles como para mim, eu acho que para mim principalmente. No quarto bimestre, eu resolvi fazer diferente. Agora, nesse último bimestre, eu fiz uma prática de eles me avaliarem, né? A pergunta geradora da discussão foi: o que eu posso fazer para melhorar a minha prática como professora? E aí eles foram falando, no começo um pouco tímidos, e depois eles foram pegando o jeito e foram gostando da discussão, e a gente fez ali uma avaliação do meu trabalho. Deixei claro para eles que avaliar, a gente é avaliado o tempo inteiro. Então, eles me avaliam e eu avalio a postura deles também, né? Não só comportamento, mas assim, o conhecimento, né? Das áreas, das ciências que a gente trabalha, a geografia, a história, a língua portuguesa e a matemática. Então, foi uma prática interessante, mas também quero compartilhar uma outra coisa que eu fiz, que foi assim, após a prova mensal, os trabalhos, né, que geraram a nota mensal, a gente percebeu que eles não estavam patinando, e agora, depois da prova, aí eu dei um trabalho em sala e dei uma produção de texto. E nessa produção de texto eu pude perceber melhor
quem sabia mais e quem sabia menos, aonde que eu deveria chegar junto nos alunos. Era um problema do coletivo? Era uma dúvida comum? Ou era uma coisa específica de alguns alunos de forma pontual? Então, isso me ajudou bastante. Então, o que eu quero deixar de sugestão? Para fazer esse vídeo, eu estava lendo um artigo da Mara Dissordi, acho que é assim que pronuncia o nome dela, é uma professora da Unicamp, é de uma revista de educação, que ela vai fazer essa reflexão, né, a respeito da avaliação a recuperação de notas, de conteúdo, a quem interessa, porque o objetivo final é a promoção do aluno, o sucesso escolar, né, acadêmico desse aluno. Então, tudo que a gente faz na escola tem como objetivo direto, principal, esse aluno ser bem sucedido nas matérias que eles estudam. Então, é como se a recuperação do conteúdo deve se traduzir em uma nova nota, né? Então, isso pode ser feito por meio de seminários, a exposição oral. Às vezes eu chamo um aluno para conversar e na conversa, sem ele saber que está sendo avaliado, eu vou perguntar, mas isso aqui você sabia, por que você não respondeu? Né? E aí ele vai falando para mim. Então, muitas vezes eu peço para ele explicar, né? E aí a nota vai mudar com certeza, porque eu percebo naquela fala que a criança sabe aquele conteúdo. Então, a exposição oral, a produção de texto, né, a produção de cartazes são instrumentos que podem recuperar o conhecimento que ficou, uma lacuna que ficou, e também melhorar a nota da criança, porque, por exemplo, nesse último bimestre agora, eu tomei leitura, eu usei como critério a produção de texto e a leitura. Então, as crianças que conseguiram ler com mais fluência, né, eu coloquei esses dois objetivos aí como critério. Se a criança conseguiu ler e se a criança conseguiu traduzir de forma escrita, numa produção simples, como você sabia, né, alguma coisa que foi o que a gente discutiu em história, em geografia, eu considerei. Então, assim, para compor essa nota bimestral, não foram só as provas mensais e bimestrais. Não é só comportamento, né? Então, tem toda a organização do caderno, né, que compõe essa nota, porque o objetivo é que eles também aprendam a estudar. E estudar tem que ter um caderno organizado. As anotações que eles fazem, na semana passada, a gente fez junto um resumo coletivo, que serviu de base para a produção individual. Essa produção individual foi feita hoje. Então, de posse das anotações do resumo que foi feito de maneira coletiva, né, comigo ali na frente, ajudando, auxiliando ali a escrever, agora eles tiveram o apoio desse texto para escrever sozinhos o mesmo conteúdo. Então, ali pela produção, eu ainda não olhei, mas vai ser mais visível perceber se a criança entendeu ou não. Né? Então, aí, a partir do movimento da leitura e da escrita do conteúdo, aí é possível rever a nota também. Então, queria compartilhar com vocês esses dois momentos que eu fiz em sala, tanto da avaliação da postura de estudante no terceiro bimestre, foi muito legal. Teve criança que se encontrou, né, falando da sua postura, e do quarto bimestre eles me avaliando como professora, porque eu já cheguei em agosto, né? Então eu peguei com eles todo o terceiro e o quarto bimestre. Foi uma prática bastante produtiva que eu quero levar para os anos subsequentes, né? Então foi uma prática bem interessante. E compartilhar com você também esse texto da Mara, acho que Lima, Dissordi. Escreve separado, Dissordi, que é uma estudiosa da Unicamp, de uma revista da Unicamp, que eu li recentemente para poder fazer o vídeo. Então, queria compartilhar com vocês essa missão, né, que a gente tem aí de dar uma nota coerente com a perspectiva de avaliação que a gente tem, mas também não fugindo de ser coerente com aquilo que a gente vivencia na sala de aula. Né? Então, a recuperação de conteúdo, ela é importante, ela é essencial, ela faz parte dessa dinâmica. A cada bimestre que a gente trabalha com os meninos, vem essa avaliação do conteúdo que ficou aí, de repente, uma lacuna para alguns alunos ou para a sala toda. E aí você retoma, essa retomada pode ser feita por vários instrumentos, de várias maneiras, e é só
compartilhar mesmo uma experiência que eu tive nesse bimestre que eu achei legal compartilhar com vocês, tá? Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, dê um like, compartilhe com amigos e professores, pais, pessoas interessadas da área de educação. E também se inscreva no nosso canal, que assim você poderá receber as notificações com o sininho a partir do próximo vídeo. E não deixe de fazer seus comentários. Por meio deles, eu percebo o que a gente pode colocar de temática em discussão e também melhorar a qualidade, né, dos nossos vídeos. Beijo, muito obrigada!